Olá, olá, meus queridos! Seu Madruga uma vez disse para o Chavinho que a vingança nunca é plena, mata a alma e a envenena. Mas talvez na NFL não seja bem assim, porque os jogadores vão entrar muito motivados. Não só os jogadores, mas comissão técnica também, para enfrentar esses times e mostrar que eles estavam errados em terem seguido em frente e eles terem ficado para trás, indo para outros times e tudo mais. Então, este é um vídeo que eu deveria ter feito no ano passado e não fiz, mas neste ano a gente está fazendo na Baixa Off-Season, que é os 7 jogos... 7? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 jogos de vingança! Que neste caso vai ser plena para esses jogadores e técnicos e tudo mais se conseguirem a vitória. Antes de mais nada, se inscreva no canal, like no vídeo. Lembrando que tem muito vídeo legal para os membros, tá? Continuamos em análise de draft, eu fiz dos Browns, dos Cowboys, nessa semana dos Chiefs. Tem também 7 jogos que ninguém está prestando atenção, mas deveria. Melhores Sunday Nights, melhores Thursday Night, tem muita coisa legal para a gente conversar. Então venham conosco para o Like Plus. Custa só uma lata de refri, R$8 por mês. E é o mesmo preço há quase 10 anos, né? Há 9 anos é o mesmo preço, basicamente, para você ser membro aqui do canal e ter acesso ao dobro de conteúdo. Vamos começar, então. Vinheta na tela, André. Bom, é óbvio que puxa a fila é a reedição do Super Bowl. Não é a primeira vez que numa abertura de temporada a gente tem uma reedição do Super Bowl. Por exemplo, em 2016 a gente teve Carolina Panthers e Denver Broncos, já não mais com Peyton Manning, né, com Trevor Siemian, uma das tentativas que os Broncos tiveram na posição de quarterback até encontrar o Bo Nix. Mas neste ano a gente tem New England Patriots e Seattle Seahawks, que 2 vezes foi Super Bowl 49 e o 60, e mais recentemente, no último mês de fevereiro, contou com a vitória do Seattle Seahawks, uma vitória bem tranquila do Seattle Seahawks sobre New England. Drake May não conseguiu basicamente plantar o pé para passar a bola, teve bastante dificuldade, a secundária de Seattle jogou muito bem, e o Kenneth Walker foi o grande destaque. Kenneth Walker, que foi MVP do Super Bowl, primeiro MVP do Super Bowl desde o Terrell Davis, lá atrás. Aliás, ele está aqui. Cadê ele? Eu tenho um mini crack do Terrell Davis, mas não sei onde tá. Ah, tá aqui em cima. Ai, aqui, ó. Desde o Terrell Davis. E o Kenneth Walker, que agora está, vocês não estão vendo aqui, mas tem o capacetinho do Kansas City Chiefs. Está no Kansas City Chiefs. Então, os Seahawks não terão o Kenneth Walker, mas tem o Jadaron Price, aí na estreia, escolha de primeira rodada de Seattle, escolha 32, e os Patriots com novas peças na linha ofensiva, né? No todo, né? Na profundidade e tudo mais. Vamos ver se o Will Campbell consegue segurar o rojão nessa partida, né? Então, a gente já começa com esse jogo, uma potencial vingança para o New England Patriots. Estou usando essa camisa porque um outro jogo na semana 1 também é uma vingança. Neste caso, para o Robert Saleh, que foi treinador do New York Jets, mandado embora no meio do ano, toda aquela operação Iraque com o Aaron Rodgers. Calma, depois eu mostro isso aqui mais. Mas toda a operação Iraque com o Aaron Rodgers que aconteceu, o Robert Saleh foi um dos primeiros a pagar a conta, foi mandado embora pelos Jets. Ele reencontra o New York Jets agora como técnico do Tennessee Titans. Vale lembrar que o Brian Daboll também tem um jogo de vingança contra o New York Giants, mas ele é coordenador ofensivo, então eu resolvi colocar aí o Robert Saleh nesse início de caminhada com o Tennessee Titans. Tennessee Titans que teve a primeira escolha geral do draft no ano passado, o Cam Ward, que agora vem para sua primeira partida no seu segundo ano com um ataque melhor, inclusive. E os Jets, um time em reestruturação com o Geno Smith de volta. Semana 5, pela primeira vez desde a Segunda Guerra Mundial, o Chicago Bears venceu 2 vezes o Green Bay Packers. 2 vezes, uma na temporada regular e outra nos playoffs, né? A temporada regular, uma vitória para cada lado, e nos playoffs, a vitória em casa dos Bears contra os Packers. E agora, já na semana 5, eles se enfrentam, depois se enfrentam de novo no Natal, mas a primeira partida é já no início da temporada. Será que o Micah Parsons estará apto para esse jogo? Ele está caminhando para entrar a temporada na chamada Pup List, ou seja, não jogar os 4 primeiros jogos, talvez seja o primeiro jogo do Micah Parsons no ano. Micah Parsons contra Caleb Williams, pode ser bastante especial a gente ver esse duelo. Claro que seria contra a linha ofensiva dos Bears e tudo mais, mas como o Caleb foge bastante no pocket e sente bem a pressão em alguns momentos, é interessante a gente destacar dessa maneira. Lembrando que o Micah Parsons machucou na reta final da temporada passada e não enfrentou os Chicago Bears nos playoffs, né? Uma ausência para lá de sentida aí para Green Bay. Então, semana 5, a gente tem a rivalidade mais antiga da NFL, que acontece todo ano, desde 1921, Bears e Packers. Talvez a maior rivalidade da NFL, né? A gente tem Steelers e Ravens, que é fantástico, a gente tem uma rivalidade histórica para lá de interessante intraconferência, que é 49ers e Cowboys, a gente teve as rivalidades de quarterbacks, né? Hoje a gente tem muito forte Bills e Chiefs, mas a gente teve Patriots e Colts. Eu acho que o torcedor dos Patriots e dos Colts até hoje quer ganhar um do outro, mas a rivalidade mais antiga da história da NFL, Bears e Packers, não tem como. Quarto jogo para a gente falar é o New York Jets, novamente, só que dessa vez enfrentando o Las Vegas Raiders. E aí eu estou usando essa camiseta justamente por conta do Geno Smith, de verdade, né? Eu falei do Geno Smith antes, mas por conta dele nesse jogo.
O Dino saiu aí do Seahawks, eles encontraram o Sam Darnold e foram campeão. Isso por si já machucou bastante, com certeza, né? E aí o Pete Carroll caiu. Tadinho, o Pete Carroll viveu talvez aí uns últimos 12 meses bem complicados na carreira dele, né? Mandado embora, viu o Seattle ser campeão de novo, uma Legion of Boom 2.0, a Dark Side, papapi, papapó. Eu prefiro muito mais o nome Dark Side, porque é outra defesa, eles jogam muito com 2 safeties em vez de um safety no fundo, enfim. E o Geno Smith pagou essa conta em Las Vegas, né? Não é mais o quarterback do time, talvez seja o Kirk Cousins aqui na semana 8 ainda, e o Geno Smith volta para Las Vegas para enfrentar o Las Vegas Raiders. Hoje, Raiders e Jets estão na mesma prateleira, times que devem ter campanha negativa. Mas esse jogo, com certeza, o Dino marcou bastante no calendário para enfrentar com o seu ex-time, Que momento, hein? É simplesmente inacreditável que isso tenha acontecido, cara. O Geno Smith começou a carreira nos Jets, ele mesmo fala que ele era muito imaturo. Aí teve aquele episódio de tomar um soco de um companheiro de equipe no vestiário, conta de uma dívida e tal, situação completamente bizarra. Aí ele saiu dos Jets, aí ele virou um peregrino na NFL como reserva, ele teve uma chance em Seattle, só o Pete Carroll bancava ele basicamente. Eu tava lá, inclusive, né, em Seattle na ocasião, todo mundo achando que ele era um doido nas coletivas, eu até pilhei, eu vou abrir um parênteses, eu pilhei o Pete Carroll. Eu falei assim, então Pete, você tá falando nas coletivas tal, que você vê essa questão de quarterback às vezes como se fosse no college, em USC você teve sucesso, substituindo quarterbacks que se formaram, papapá. Nossa, ele ficou tão feliz quando eu falei isso. Ele ficou tão feliz. Eu falei, eu vou levantar pra ele cortar. E aí ele falou, não, que o Dino tava preparado, papipopopó. E de fato ele tava certo, né? Eu acabei levantando, ele cortou e deu certo no primeiro momento. O Geno Smith fez uma grande temporada em 2022, mas aí depois a coisa começou a degringolar e o Sam Darnold acabou sendo uma opção melhor aí para Seattle, né? Não se imaginava, né? Acho que pouca gente realmente bancava que isso seria o caso, mas foi um encaixe tático bem interessante, especialmente com o Jackson Smith-Njigba e um grande trabalho do Mike McDonald também e do Clint Kubiak. Pois bem, vingança do Geno Smith contra os Raiders em potencial na semana 8. Semana 12 continuamos de vingança. No passado já foi jogo de semana 1, já foi Manning Bowl, Colts e Giants, já foi encontro entre Peyton e Eli. Agora é o reencontro de Daniel Jones com o New York Giants. Time que, vocês lembram que chegou a colocar o Daniel Jones como safety no time de treino antes dele pedir para ser cortado e encontrar uma vaga em Minnesota e depois no ano seguinte com os Colts? Então, eu acho que o Daniel Jones não deve estar muito feliz assim com os Giants. E o detalhe interessante, e essa parte da vingança é sempre mais interessante, quando o jogador volta para o estádio, né? Se fosse Giants em Colts, seria legal, mas Colts com Daniel Jones em Giants, aí é muito mais interessante, né? Então vamos ver aí os Colts contra os Giants. Hoje, Indianapolis é um time que a gente consegue ver mais facilmente na pós-temporada do que os Giants. Os dois não foram para os playoffs no ano passado. Lembrando que os Giants seguiram em frente com o Jackson Dart. Jogo da semana 12, a semana do Thanksgiving. Para terminar, os últimos dois. Mas antes dos últimos dois, deixa eu abrir um parênteses doido. Eu não coloquei aqui porque são 2 jogos. Mas o MVP do povo tem 2 oportunidades de vingança. E, como ele é um personagem muito, muito enfático, é só voltar no college, quando ele fincou uma bandeira de Oklahoma no meio do logo do Ohio State. O Joey Bosa ama ele por causa disso. Como a gente está falando de Baker Mayfield, eu vou abrir um grande parênteses nesse vídeo e falar especificamente do Baker agora. Para você que prendeu atenção até agora, se está assistindo até agora 8 minutos, deixe seu like, deixe seu hype. Porque eu vou falar de Baker. Seguinte, ele tem 3 vinganças em potencial, na verdade, né? Uma é contra um cara que foi quem jogou ele fora e que enfrenta agora 2 vezes por ano e já teve meio que um quiprocó ali, uma baguncinha. Adoro a expressão baguncinha, que ela serve pra qualquer coisa. Num passado recente. Mas antes, na semana 2, o Baker enfrenta em casa com os Buccaneers o Cleveland Browns, que foi o time que escolheu o Baker Mayfield com a primeira geral em 2018 e seguiu em frente. Por conta do Deshaun Watson. Então tende a ser o Deshaun Watson o quarterback nesse jogo, né? Por tudo que a gente vê de informação. E na semana lá, você que é fã se você é fã do Shadow Sanders, eu não estou inventando isso, tá? A Mary Kay Cabot que falou isso aí, que cobre o time e tal. Então hoje está caminhando para ser Deshaun Watson, por incrível que pareça. Para mim, eu não vou defender nenhum nem outro, tá? Pelo amor de Deus. Deshaun Watson, péssimo ser humano, o Shadow Sanders, não sei se é péssimo quarterback, mas também não me empolga muito. Então não estou passando pano nem para um lado nem para o outro, tá? Cleveland tem que ter coisa melhor que os dois, que merece coisa. Você que é defensor de Deshaun Watson e de Shadow Sanders, você merece coisa muito melhor, irmão. Você vai ficar defendendo o outro, vocês estão doidos. Pelo amor de Deus. Enfim, semana 2 pega Cleveland, o Baker, e semana 8 pega o Atlanta Falcons.
Tá, batalha divisional, foi o time que basicamente tirou o título da divisão de Tampa no ano passado, com aquela derrota no Thursday Night, que o Baker teve uma interceptação no final, enfim. Mas por que Atlanta? Porque o Kevin Stefanski, ex-Cleveland, é o atual técnico de Atlanta e foi quem basicamente participou dessa operação Iraque, que foi a troca do Deshaun Watson, que fez com que o Baker ficasse descartável. Então, Baker Mayfield tem 3 oportunidades de vingança neste ano. Contra Cleveland na semana 2 e os 2 jogos contra Atlanta. O primeiro contra Atlanta é na semana 8. Essa é a menção mais do que honrosa. E agora vamos para o final do vídeo. Na semana 16, em Miami, a gente tem a volta do Nerdola para o sul da Flórida. O Mike McDaniel é coordenador ofensivo agora do Los Angeles Chargers e enfrenta o Miami Dolphins, seu ex-time, time que lhe deu a primeira oportunidade para ser head coach na NFL. Não terminou muito legal, né? Então a gente vai voltar a ver o McDaniel perto daqueles backdrop, né? Aqueles fundo aqua. Sempre quando aparecia uma coletiva do McDaniel com um óculos estiloso, um tênis da hora e aquele fundo aqua, eu já estava preparando a pipoca porque vinha alguma barbaridade que ele ia falar. Então a gente tem a volta, né, dele para lá. Agora que se frise, eu acho que o McDaniel, como coordenador ofensivo, é uma excelente aposta dos Chargers, tá? Os Chargers é um time que está passando um pouco abaixo do radar e eu acho que esse ataque vai ser bem interessante aí com o McDaniel coordenando, tá? E para terminar, a vingança de Bo Nix, que não pôde jogar a final da Conferência Americana contra o New England Patriots por ter machucado no final da partida aí contra o Buffalo Bills. Na semana 17 tem Denver em New England, né? O jogo não vai ser no Mile High, vai ser no Gillette Stadium em New England na semana 17. Finalmente a gente vai ver o Bo Nix enfrentando o New England Patriots, um tira-teima do que poderia ter sido a final da AFC no ano passado. Se o Bo Nix tivesse jogado, os Broncos teriam vencido? Provavelmente, mas a gente não pode trabalhar com hipótese. Como diria minha professora da 7ª série, Yolanda, de História, não existe C em História. Paciência. Provavelmente teria vencido, mas é isso. Meu Brasil, fizemos todo o estrago que podíamos. Tem muito vídeo para você que é membro do nosso canal. Um beijo carinhoso, a gente continua com conteúdo a todo vapor, também na baixa off-season aqui no nosso canal. Quer NFL? Tem aqui, né? YouTube tá bombando aqui, hein? Tchau, beijo.